Olá, está no ar mais uma edição do programa Repórter do Futuro, uma parceria entre a Alboré Projetos Especiais e a Câmara Municipal de São Paulo. Eu sou Augusto Oliveira. E eu sou Amanda Stabile. Aqui você acompanha entrevistas e reportagens produzidas pelos estudantes de diversos módulos do projeto. Bora lá começar? Hoje a gente recebe a Laura Mello e a Malu Marinho, que participaram do curso Luzes sobre São Paulo, Cinema e Jornalismo. Bem-vindas. Obrigada. Meninas, junto de Davi Lopes e Esther de Oliveira, vocês produziram a reportagem Uma São Paulo Além do Trabalho. Contem pra gente, do que trata esse documentário? Então, esse documentário a gente queria abordar um pouco mais sobre o que é São Paulo, né? Que é essa cidade de correria, essa cidade de trabalho, como é o acesso à cultura nessa cidade, né? Então, principalmente para trabalhadores da periferia, que gastam 2 horas de transporte para chegar até o trabalho, depois mais 2 horas para chegar em casa, e chega cansado, e, não pensa em um dia da semana que o museu é gratuito, não pensa em ir, porque cansa, né? E a gente entrevistou muitas meninas da periferia, entrevistamos também alguns artistas, como o Chapinha, então esse foi o intuito, assim, foi assim que a gente começou a nossa pauta inicial. E durante o curso, durante os filmes que a gente assistiu e discutiu, a gente sempre viu como São Paulo tem sempre esse retrato do trabalho e até das luzes, né, que foi o projeto. Mas a gente nunca fala da São Paulo cultural realmente. É uma cultura que acaba sendo muito central, é uma cultura que acaba sendo muito vamos à paulista. E foi uma coisa que a gente conversou por sermos da periferia. A gente falou, não, a gente precisa trazer isso de como que a periferia vê esse acesso à cultura. Será que a gente vê realmente como alguém que mora do lado do MASP, como alguém que mora do lado de um museu? E foi assim que a gente teve a ideia de mostrar no documentário o que um morador da periferia pensa. E bom, depois de investigar um pouco mais a fundo o tema, como vocês avaliam a garantia desse direito aqui na cidade de São Paulo? Até engraçado essa pergunta, porque a gente voltou da conversa com o Chapinha, que foi um excelente personagem, conversando sobre isso, porque ele tem uma visão da São Paulo dos anos 70. E a São Paulo dos anos 70, dessa boemia, dessa São Paulo do samba. E a gente ficou, será que essa São Paulo ainda existe? Será que essa São Paulo ainda é real? E tanto eu, a Laura e a Esther, a gente voltou conversando sobre como que a gente pensa nisso. A virada cultural, ela se espalhou, né? A gente vê uma São Paulo um pouco mais cultural em vários aspectos, em várias regiões, em vários extremos dela. Só que a gente avalia, não sei se a Laura vai discordar, mas a gente avalia muito como ainda uma questão muito elitizada da cultura. Então, para você ir num concerto, você paga muito caro. Para você ir num teatro, você paga muito caro. Só que tem-se tentado esse maior acesso, tem-se tentado questões mais gratuitas e mais diversificadas, até em projetos que a gente conversou. Eu concordo, na verdade, mas eu também acho que tem o lado da cultura fora do centro, né? Uma coisa que eu gostei muito quando a gente foi entrevistar o Chapinha, foi a comunidade de Samba da Vela lá em Santo Amaro, porque é fora do centro. Foi um caminho, foi muito longe para mim chegar, assim, foi uma viagenzinha, mas é um centro de cultura, assim, incrível, onde as pessoas, elas se conectam, onde as pessoas conversam e, é cultura. E é fora do centro, então, foi algo que, pro documentário, também pessoalmente, eu acho que foi muito enriquecedor culturalmente. Eu acho que dá para espalhar, dá para sair do centro, a cultura ir para a periferia, mas ainda assim é bem central. Laura, assistindo o documentário, uma frase que me impactou muito foi de um personagem que fala que é possível se conhecer a partir do entendimento das partes da cidade que você não conhece. Como você interpreta essa afirmação? Eu acho que eles estão falando mais sobre pertencimento, né, na cidade. Porque tem lugares que eu não conheço e quando eu vou não me sinto parte, Oscar Freire. Eu sou da periferia, gente. Meu bairro é a minha casa, é onde eu pertenço, é onde a minha história aconteceu. Quando eu fui para PUC, em Perdizes, eu me senti um pouco deslocada. Mas eu comecei uma história lá, então lá agora eu tenho um pertencimento novo. Então, acho que sobre esses lugares que você não conhece em São Paulo, que você não tem uma história lá, você não tem um pertencimento, assim. Eu acho que é mais sobre isso. É Sankofa, né?
palavra muito difícil de traduzir, mas é de um idioma africano. E é isso de você se reconhecer através do outro e também sobre ancestralidade, né? Claro que também não nos pertence tanto, mas uma das personagens falou sobre isso quando a gente estava conversando antes da entrevista, e aquilo ficou muito marcado comigo, porque quando você vai na Liberdade, por exemplo, é um lugar que não é uma ancestralidade minha, não é um lugar de pertencimento meu. Mas a gente consegue, através disso, ver a história de antes, sabe? Uma São Paulo dos anos 70, talvez. Uma São Paulo de imigrantes, uma São Paulo de antes daquilo. Então, acho que também isso de pertencimento e reconhecer essa nova São Paulo através de uma velha São Paulo. Que massa, gente. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta a gente confere a reportagem feita por Davi Lopes, Esther de Oliveira, Laura Mello e Malu Marinho. A gente já volta. Se você tiver perguntas ou sugestões para mandar aqui do programa Repórter do Futuro, escaneia aí o QR Code que está aparecendo na sua tela e fala com a gente. Estamos de volta agora para conferir o resultado da reportagem produzida pelos estudantes do curso Cinema e Jornalismo Luzes sobre São Paulo, promovido pela Oboré Projetos Especiais. O trabalho se chama Uma São Paulo para Além do Trabalho. Bora conferir? Bora. Eu acho que São Paulo significa e simboliza para mim justamente essa multiplicidade que a cidade oferece. São Paulo, para mim, representa mudança, transformação, acho que principalmente nessa fase da minha vida, já que São Paulo sempre me permitiu, né, experimentar muitas coisas diferentes, conhecer muitas pessoas diferentes. Apesar de ver na periferia, sempre consegui acessar espaços muito distintos e experimentar muitas versões de mim. Então, essa possibilidade de fazer e ser muita coisa e tudo que você quer, tem vontade. São Paulo é muito vasto, há uma infinidade de coisas que me encantam. Só que o que me encanta mais é saber que existe pessoas, que tem pessoas aqui de diversos cantos do mundo, né? São Paulo dos anos 70, né, quando eu cheguei. Bom, eu sou de Uruburetama, interior do Ceará, um cearense metido a sambista. Enfim, eu cheguei em São Paulo em 1974. Já era a selva de pedra, né? Já era uma selva de pedra, porém ainda distante do que é hoje, né? Mas de qualquer forma, para quem chegou em São Paulo assim, que nem eu cheguei pela primeira vez, foi assim uma coisa assustadora, né? Eu vim do interior. Então, ela tem a possibilidade de trazer a sua cultura para São Paulo e eu posso aprender com isso. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu desci do ônibus, que eu olhei para todo lado e só via prédio, falei, caramba, onde é que eu tô, né? Lá no Ceará eu só via serra, mato, etc, etc. É possível trabalhar com arte. Eu acho que a gente pode consumir arte em vários sentidos, na música, no teatro, né? Assim, na arte urbana. São Paulo, eu acho que é maravilhoso. São Paulo, cidade maravilhosa.
embora assim a gente saiba que seja uma terra de muitos contrastes, que as pessoas vêm para cá realmente para procurar um lugar ao sol, mas culturalmente falando, eu acho que a cidade de São Paulo ela te oferece muitas possibilidades assim de várias ordens. Então, essa diversidade de pessoas, de culturas, é algo que me encanta demais. A arte, ela é muito ampla, né? Eu acho que a arte não mora só nos museus e nos espaços culturais. Ela sobrevive em várias expressões diferentes. Sempre quando eu volto para São Paulo, eu aprendi muito a analisar e apreciar a arte que está na rua mesmo. Então, grafite, uma pichação, uma roda de música, de samba que está rolando ali ao ar livre. Eu comecei a frequentar a quadra da Vai Vai porque, como eu já falei, eu sempre fui muito musical. A primeira música sarau de música que eu me deparei foi com uma roda de samba aqui em São Paulo. Eu nunca tinha ido numa roda de samba, então eu vi aquilo ali, me apaixonei, entrei pra dentro da roda de samba e até hoje não saí. Mas acho que o que me encanta, apesar dos pesares, é o acesso. Mesmo que não para todos, mesmo que minimamente, São Paulo ainda permite o acesso a espaços que em outras cidades, em outros lugares, isso não existe. Então, quando a gente imagina São Paulo, logo a gente já pensa em oportunidades de trabalho. Eu vou para São Paulo porque lá tem muitas oportunidades, eu vou poder trabalhar. Só que muitas pessoas, quando vêm para cá, esquecem da parte cultural, que São Paulo é muito além do trabalho, né? E, inclusive, isso, eu chegando em São Paulo, aí pensando naquela viagem toda que havia feito, sair lá do interior, aquele primeiro caminhão que eu peguei, aquela poeira, e depois eu cheguei em São Paulo. No dia que eu cheguei em São Paulo, na rodoviária, o meu irmão ficou demorando para ir me buscar, me encontrar, e eu fiquei pensando na vida e fiz esse poema. São Paulo? Bom, São Paulo é uma cidade onde eu nasci, né? Minha perspectiva, minha infância, meu nascimento, né? Minhas transformações, né? São Paulo é para mim, São Paulo além da minha casa, onde as coisas acontecem. Não acho a melhor cidade do mundo, mas no fundo é a cidade que eu mais me identifico, que eu mais vou fazer 60 anos esse ano e viajei bastante, assim, mas sempre volto para cá. Eu estou no Itaú Cultural há 22 anos, né? Então, estar em São Paulo é também aprender o quanto você não conhece da cidade, né? Isso, no fundo, é o Brasil também. O quanto você também não, em princípio, também não conhece toda a produção do país, né? Hoje eu consigo acessar espaços culturais e lugares distintos no centro da cidade, por exemplo, ou em diversos bairros, assim, para além de onde eu moro. É muito complicado a gente parar para pensar na questão do acesso às oportunidades, porque é muito difícil você ter um acesso, seja um curso de teatro, seja um curso de música, seja uma visita em um museu, é muito difícil. E quando você tem esse acesso, muitas vezes você não tem possibilidade de se locomover até o lugar. É muito difícil. Só que, em contraponto, nós temos que pensar a cultura e a arte, ela vem até nós de uma maneira muito forte. Quando nós entramos em um metrô e a gente consegue visualizar uma pessoa tocando flauta, uma pessoa tocando um violão. É arte, é cultura. Quando nós entramos dentro de um ônibus e uma pessoa está recitando um poema, então é arte, é cultura, está presente dentro de nós, né? E eu também vejo que as ONGs, elas têm um papel fundamental nisso. Porque eu, por exemplo, eu tinha muita vontade de ir na Bienal do Livro. Em 2018, que aconteceu, eu ficava falando, nossa, eu queria muito, muito ir. Só que eu nunca tinha ido, eu não tinha oportunidade. E eu lembro que eu fazia um cursinho em um centro comunitário e eu tive a possibilidade de ir justamente
pela ONG, que me deu a possibilidade. Arte e educação são duas questões que têm que andar juntas, né? Como eu falei, a cultura é algo muito mais abrangente, né? Vem até nós dentro de ônibus, de um metrô. As ONGs também vêm ajudando muito a ter esse acesso. Então, há dificuldade sim, mas há preciso também os condutores, né? E esses condutores pode ser o quê? O acaso a gente entrar dentro de um ônibus despercebido e pá, estamos diretamente com acesso à cultura. Então, a cultura em São Paulo, para mim, ela tem se transformado também, assim, né? No meu ponto de vista. A forma como eu tenho vivido a cultura aqui tem mudado. Uma necessidade de que os equipamentos culturais, né, de bibliotecas a teatros, sejam mais descentralizados e que as pessoas, os artistas das várias regiões da cidade possam tenham condições mínimas, né, para se apresentar, para elaborar e para desenvolver sua arte. Para mim, hoje eu vejo esse espaço mais aberto, de um acesso mais fácil, talvez, nos centros culturais, né? Aqui no Grajaú nós temos um, perto do terminal, e acaba sendo um ponto de encontro entre os jovens, entre diversos públicos. É um espaço de cultura. Se você está disposto e quer estar naquele lugar, você pode entrar, pode acessar. Então, acho que os centros culturais, assim como do Grajaú, por toda São Paulo nós temos, né? Também o SESC, né? O SESC por toda São Paulo, ele acaba estando de portas abertas para quem quiser acessar. Então, as exposições diversas que se tem. Existe São Paulo para além do trabalho? Mais uma vez, pegando essa fase da minha vida, né? De não estar em São Paulo integralmente mais, olhar de Santos para São Paulo me faria responder que não. Porque quando você mora em Santos e a qualidade de vida que eu tenho lá é muito melhor do que a que eu tinha aqui, eu diria que não. Existe, né? O problema é que existe para poucos, né? Eu acho que essa questão também da distância, né? De transporte público, né? De como as coisas, né? Como às vezes as pessoas demoram para ir para um lugar para o outro e quanto isso custa, né? Mas por ter vivido muitos anos em São Paulo, acho que quem mora aqui, a gente descobre formas de viver São Paulo além do trabalho. Eu acho que aos fins de semana, até durante o período assim mesmo, né? Durante a semana, ali em horário comercial, é possível, como eu estava falando, pelo menos para mim, é possível viver São Paulo de maneira rápida, além do trabalho, num momento do almoço, no caminho para o meu trabalho. Apreciar a arte que está na rua, apreciar algo que está acontecendo ali no meu caminho, parar e realmente viver aquilo, sabe? Estar ali. Nesse sentido, eu acho que existe sim uma São Paulo para além do trabalho, apesar da cidade carregar muito essa correria famosa. Eu acho que existe muito espaço para se consumir cultura, consumir arte. Acho que é muito possível, sim, acessar espaços. A questão do lazer, por exemplo, é fundamental. Então, acho que São Paulo proporciona, mesmo para quem está na periferia, longe do centro, assim, São Paulo proporciona espaços de lazer. Então, eu sempre tento, até hoje, né? Eu sempre tento, no meu caso, a questão da faculdade entra muito, separar momentos em que eu não esteja 100% focada na faculdade. A gente, por mais difícil que seja, você aproveita os momentinhos que você tem para fugir dessa rotina maluca, dessa loucura que é São Paulo, viver a cidade, aproveitar lugares diferentes, explorar espaços que nem sempre precisam ser espaços institucionais, nem sempre precisa ser um comércio, nem sempre precisa ser um ambiente fechado, sabe? Às vezes pode ser simplesmente sair e observar a cidade, sair andando de ônibus por aí, de metrô, e apreciar o que é belo aqui, porque existem coisas belas, sabe? Sem dúvida. Eu acho que São Paulo é uma metrópole multicultural, né? Tudo que você pensar de segmentos culturais aqui em São Paulo você encontra. Esse gigante que não para nunca. Eu acredito que não existe nenhuma
aqui no Brasil, nenhuma noite, né, principalmente para quem é da noite, igual São Paulo. Se você quiser todo dia assistir uma peça de teatro diferente, você vai. Se você quiser uma roda de samba diferente, um sarau musical, um sarau de poesia. Eu acho que São Paulo, para além do trabalho, para quem gosta de se divertir após o trabalho, eu acho que São Paulo é muito opcional, né? Existe também, acho que uma mitificação dessa questão do trabalho, né? Então, quanto mais você trabalha, parece que você ganha um carimbo de uma pessoa. Olha, aquela pessoa trabalha 14 horas por dia, olha que exemplo, né? Às vezes, as pessoas, né, faz parte dos direitos humanos que a pessoa possa ter seus momentos de descanso, de, né, olhar a natureza, passear, namorar, brincar com os filhos, enfim. E eu acho que essa mitificação do trabalho como algo, né, também essa questão dessa produção intensa, incessante, né, que você não pode descansar nunca, você sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Isso é muito pernicioso para a saúde física e mental das pessoas, né? A questão também da cidade é como ela se reconhece, né? Como é que a gente consegue minimamente perceber o caldeirão cultural que é a cidade, né? Então, existe uma São Paulo, além do trabalho, existe, mas ela precisa ser maior do que é. Pô, gente, impressionante esse trabalho. Acho que uma diversidade de personagens que contempla a diversidade cultural que a gente encontra em São Paulo, né? Muito bom. E nós vamos conversar um pouco mais sobre essa reportagem no próximo bloco. O intervalo é rapidinho, fique com a gente. O Repórter do Futuro apresenta em cada edição uma matéria produzida por estudantes de jornalismo e conversa com eles sobre os desafios que tiveram durante a produção e apuração. Para conhecer mais do programa, você pode pegar a câmera do celular e escanear o QR Code que está passando aí na sua tela para acessar a nossa playlist no YouTube. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. O Repórter do Futuro está de volta, conversando com Laura Mello e Malu Marinho. Agora vamos de volta às perguntas. Durante esse trabalho, quais foram as principais barreiras que vocês encontraram para que esse direito à cultura não seja totalmente contemplado aqui na cidade de São Paulo? Eu acredito que principalmente o transporte. Foi demasiado, né? Assim, todos os entrevistados falavam sobre o transporte, sobre o deslocamento de um lugar para o outro. E para a gente também, né? Para a gente ir atrás das fontes também foi um deslocamento. Então foi curioso, porque durante o trabalho, fazendo o trabalho, a gente percebeu coisas do que queríamos colocar no documentário. Então, o deslocamento é sempre muito estressante. Mas, como a Laura falou no último bloco, a gente encontrou em lugares não centrais a cultura. Encontramos um rapper no Grajaú que fez a música final e ficou muito incrível, sabe? Como ele colocou todos os trechos, todos os lugares, todas as regiões de São Paulo. Então, para nós também foi muito edificante de conhecermos lugares fora do centro. E a gente quer saber um pouquinho mais de bastidores. Além dessa questão do transporte, quais outros desafios vocês encontraram para produzir essa reportagem? Na verdade, assim, eu acho que a gente teve mais desafio para fazer o recorte dessa reportagem, desse documentário, do que para produzir mesmo em si. Porque a gente conseguiu as fontes, não foi
Já foi mais difícil conseguir fonte, na verdade. O Colibri ajudou a gente bastante. Foi tudo tão suave. Eu acho que o horário também de reunião foi reunião um dos desafios. De assim, a gente queria muito falar com o Colibri para ele ajudar a gente, nosso orientador, né, durante o curso, para ele nos ajudar nisso do recorte, porque cada um... A ideia foi uma disso da São Paulo Além do Trabalho, mas qual seria o recorte? O que a gente falaria? A gente falaria com trabalhadores, a gente seguiria o cotidiano de um trabalhador, ou a gente pegaria estudantes, ou a gente pegaria... Então foi difícil o recorte e, assim, um podia 9 da noite, outro podia 6 da manhã, então foi um desafio também. Fazia, um entrava depois, aí outro tinha que sair depois. No deslocamento pro trabalho. Acho que foi pior. Bom, e nesse trabalho vocês tiveram a experiência de unir o cinema e o jornalismo. Como uma arte pode enriquecer a outra e como essa experiência alterou o fazer jornalístico de vocês? É uma excelente pergunta. Eu gosto muito do jornalismo, óbvio, eu faço jornalismo, mas eu gosto muito do cinema e é um prazer que nós três encontramos, assim, durante as nossas reuniões. A gente ficava discutindo tantos filmes que eram passados e coisas que a gente queria colocar no nosso documentário. E uma coisa que a gente queria muito era não ter narração. Isso é uma coisa difícil no jornalismo, porque normalmente a gente sempre tem um off, né? Uma grande reportagem tem um off, tem ali um narrador. Só que a gente falou, não, não vai ficar legal porque vai tornar narrativo e a gente quer que as vozes dessas pessoas sejam, na verdade, as narrativas, né, de cada um dessa São Paulo. Então, eu acho que o cinema trouxe pra gente esse olhar mais artístico do que cada pessoa pode ser, sabe? Do que cada pessoa pode ser um narrador. Então, foi essencial, enriqueceu muito o nosso trabalho jornalístico. Eu acho que ajudou bastante os outros documentários que a gente viu ao longo do curso. Eu lembro muito daquele Mapas Afetivos do André. Nossa, eu fiquei encantada. Eu acho que foi uma nova maneira, assim, de ver o jornalismo, de ver o documentário também. E acho que foi o que mais enriqueceu também, assim, a mim e a tentar pensar em um trabalho, em um jornalismo que saísse um pouco daquele off, imagem de cobertura e etc. Foi até poético, né? A gente quis terminar com o rap justamente por isso. Porque eu falei, precisa de algo para fechar esse documento. Acho que eu tava terminando a edição e eu falei, gente, falta alguma coisa. E aí eu lembrei desse rapper que a gente conheceu no Grajaú. Eu falei, cara, ele não pode ser só uma pessoa que nos guiou até o centro do Grajaú. Ele tem que ser também uma voz. Sim. Meninas, o papo tá muito bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Fique com a gente para conferir as próximas edições do programa Repórter do Futuro, uma parceria da Alboré Projetos Especiais com a Câmara Municipal de São Paulo. E não se esqueça de se inscrever no canal da Câmara no YouTube. O QR Code está aparecendo aqui em algum lugar na tela. Acompanhe também as redes sociais da Alboré. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.